Oi pessoal, meu nome é Natália Alcântara, eu sou nutricionista e hoje a gente vai falar sobre um grande medo que as mulheres têm, que é virar vegetariana e ter uma deficiência de ferro ou desenvolver algum tipo de anemia. Esse questionamento é muito comum porque a carne vermelha é uma grande fonte de ferro. Então as pessoas se questionam, se eu tirar essa carne, será que não vai faltar ferro para mim? É um questionamento muito justo se a gente não substituir essa carne por outro alimento. E imagina, se não existisse carne no mundo, como é que ficaria o consumo de ferro dessas pessoas? A substituição correta desse micronutriente deve ser feita principalmente através das leguminosas, que vão ser as maiores fontes de ferro de origem vegetal. Também existem outros alimentos que são fontes de ferro. Então, por exemplo, o coentro desidratado é uma grande fonte de ferro, mas quando a gente pensa em volume, a gente proporcionalmente consome muito mais feijão ou grão de bico, por exemplo, do que coentro. Através da alimentação, a gente precisa balancear e equilibrar os alimentos para que a gente possa consumir as quantidades de ferro recomendadas. É importante lembrar que tanto mulheres onívoras como vegetarianas, elas têm a mesma probabilidade de desenvolver anemia por deficiência de ferro, por conta da perda de sangue através da menstruação. Então eu sempre questiono as minhas pacientes como é que está o fluxo menstrual delas. Então esses pontos a gente tem que considerar. Imagina, gente, que a gente tem uma torneira que a gente vai colocando água e que vai perdendo água. Vou colocando e vou perdendo. Eu preciso equilibrar essa entrada e saída, porque senão não adianta a quantidade, no caso de ferro que eu consuma, se eu tenho uma perda de sangue menstrual muito intensa. Lógico que a gente consegue balancear isso daí através da alimentação. Na verdade, a intenção é essa. Porém, para uma deficiência de ferro, ou seja, para uma mulher que já tem uma anemia por deficiência de ferro ou que está com a ferritina muito baixa, a gente sempre sugere que faça uma suplementação de ferro. Alguns sintomas da deficiência de ferro são queda de cabelo, indisposição, fadiga, cansaço. E com a suplementação a gente já consegue ver melhora rapidamente nos sintomas dessas mulheres. E aí outro questionamento também é, tá Natália, mas será que esse ferro dessas leguminosas, desses vegetais, ele é tão bom feito o ferro da carne? Vou explicar. O ferro da carne ele é 40% ferro M e 60% ferro não M. O que é isso? Que esse ferro M ele vai contar com um anel de porfirina que vai auxiliar na absorção do ferro. Ou seja, o ferro vegetal, que são os 60% da carne, ele vai sofrer com mais interferências nessa absorção. Isso não quer dizer que você não absorve o ferro vegetal, só que a gente precisa ajustar a quantidade oferecida desse ferro vegetal para que ele seja bem absorvido. Como eu posso aumentar a absorção desse ferro? Consumindo alimentos ricos em vitamina C, evitando o consumo de alimentos ricos em cálcio junto das refeições que são fontes de ferro, evitando o consumo daquele cafezinho depois do almoço ou de um chazinho que também podem diminuir a absorção desse ferro. Outra forma de aumentar a absorção de micronutrientes de uma forma geral é deixando essas leguminosas no molho, trocando a água e diminuindo aí os fitatos, porque assim a gente consegue aumentar a absorção desses nutrientes. Então, gente, recapitulando o que a gente conversou, você não vai ter anemia por deficiência de ferro se você virar vegetariana, porém é importantíssimo que as fontes de ferro de origem vegetal sejam consumidas na sua rotina alimentar. E não somente aquela conchinha de feijão no almoço, a gente precisa de fato aumentar o consumo de ferro em outras refeições. Então, se você gostou desse vídeo, comenta aqui, me fala se você já achou que poderia ter deficiência de ferro porque não estava comendo carne, compartilha com as suas amigas e ative as notificações para o nosso próximo vídeo.